Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Audiospod, podcast mais atípico deste Brasil, minha gente. Uma salva de palmas. Eita bem. Você que está aí nos assistindo, se inscreva no canal, já deixe seu joinha, curte, compartilha. Quanto mais vocês participarem aqui, mais a internet como um todo vai entender a relevância desse assunto e levar para mais e mais famílias, que é o que a gente mais quer aqui, né? Levar informação de qualidade, informação científica, que o Audiospod seja um lugar seguro para os familiares, para profissionais, para estudantes, né? Que aqui eles possam, de fato, encontrar informações com base na ciência, né? No que tem de novo de estudos, mas de uma forma segura, com profissionais qualificados, capacitados. Vocês vão encontrar também mãe sequelada? Vão também, vai fazer parte, né? Porque aqui a gente não inventa, aqui não é nada plástico, não tem muitas edições, justamente por isso, vida real, né? Então, participe e se você quiser e puder se tornar membro do canal por R$ 7,99, também é uma forma de apoiar a produção de conteúdo, para que eu continue saindo por aí, trazendo os profissionais para cá, fazendo as gravações, levando para o YouTube, tá bom? Falando em apoio, eu quero falar para vocês do IEPSIS. O IEPSIS é o Instituto de Capacitação de Pais Profissionais. Ele é da Emília Gama e Dr. Paulo Liberalesso, das pessoas que eu gosto demais, tenho muito carinho. Tem desde pós-graduação a cursos mais pontuais, curtinhos, às vezes, para atender aquela necessidade sua pro agora. Recentemente lançaram um curso de AT. Então vamos dar uma olhadinha? E é isso, pessoal. Ao longo do nosso bate-papo, vai ficar passando o QR Code do IEPSIS para vocês conferirem, tá bom? E é isso, pessoal. Então, vamos agora ao nosso bate-papo de hoje. Esse tema, gente, eu sempre tenho vontade de xingar as pessoas na rede, sabe? Quando começa com cérebro, segundo intestino, intestino, cérebro, cérebro, intestino, intestino fica no cérebro. Onde é que é feito as fezes? No cérebro também, às vezes. Tem gente na internet que eu tenho certeza que é aqui que ela faz cocô, né? A gente tem essa impressão mesmo, mas o que o pessoal vê na internet, né? Fala tanta coisa assim, meio que bonita, as mitocôndrias, a desbiose, não sei, as enzimas digestivas, e que não sei o que lá do autismo, e a inflamação, seu corpo está muito inflamado, e aí já junta glúten com a caseína, e junta com também neuroinflamação, e aí a gente fica um pouco perdida, sabe? Tem bastante narrativa bonita para esse tipo de informação. Eu não tenho conhecimento técnico para debater com essas pessoas. Já assisti palestras suficientes, já li artigos suficientes para entender que elas estão falando merda, mas eu não consigo debater de igual para igual. E também porque parece que este mundo é um pouco meio seita, né? A galera não quer refletir, né? E fica nessa do tipo assim, mas tem artigo científico. Gente, tem artigo científico para tudo, querido. Eu posso eu mesma escrever um artigo científico e pedir para publicar em algum lugar, no caso, né? A questão é como foi feito esse artigo, como foi feito esse estudo, né? Para dar, ele é fidedigno mesmo? Qual é a conclusão que a gente pode chegar? Então, para conversar sobre isso, recebam a minha convidada com muito carinho, Anita Brito. Uma salva de palmas! Bater palma para mim. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada por atender esse meu convite, assim, dos 45 do segundo tempo, né? Porque você já sabe que esse é o meu modus operandi, né? O bom dos amigos é que eles já sabem como que a gente funciona. E aqui, pessoal inclusivo, não é mesmo? A gente inclui um com o outro. Obrigada por ter me convidado mais uma vez, é uma honra, né? Ainda bem que a gente está pertinho aqui, deu para correr aqui, a gente fazer, mas vamos bater um papo, sim, porque esse assunto é de extrema importância, né? Claro que a gente vai receber aqueles hates, aquelas coisas todas, mas aquelas pessoas que a gente já sabe
né? Esse negócio do intestino ser o segundo cérebro, a gente sabe também que tem um pessoal aí que tá usando o intestino como cérebro e é complexo. Então, Complexo. Não é fácil. Você estava me contando recentemente aqui na USP que você escreveu um artigo sobre isso, né? E que ficou em primeiro lugar. Veio prêmio de destaque do pós-doutorado. Eu fiquei muito feliz, prêmio de destaque em microbiologia. O nosso artigo, ele fala sobre autismo e saúde gastrointestinal, né? Eu gostaria até de depois a gente falar um pouco sobre ele. E eu acredito muito na relevância desse artigo, assim. Então, é um artigo que está em inglês na internet, mas tem alguns recursos. Se você colocar na internet, você colocar o outro botãozinho lá, você consegue traduzir na hora, né? Eu fiz esse teste para ler o artigo em português, tá legal. Tem que prestar atenção só nas... Como é que fala quando você abrevia as palavras lá? Esqueci. Nas siglas, sabe? Porque as siglas a internet não traduz. Tá. Né? Então é só ficar esperto lá nas siglas, mas o artigo, no geral, dá para entender. Dá para entender isso. E ganhou em primeiro lugar o prêmio de destaque de pós-doutorado em microbiologia. Eu queria que você passasse... Eu não peço isso para as pessoas aqui, porque geralmente, quando vem conversar, eu falo de um tema e não fico pedindo o currículo da galera, porque geralmente nunca é sobre a pessoa, é sobre o tema que a gente vai conversar. Mas nesse caso, eu gostaria que você desse seu currículo para a galera, só para ficar bem claro, minha gente, que estamos falando com alguém que está gabaritada para falar sobre este assunto, né? Não foi alguém que fez ali um cursinho de final de semana ou uma graduação que seja, porque hoje em dia as graduações, quando a gente tem, elas não preparam a gente para todas essas especificidades, né? Então, você tem vários outros cursos além da graduação comum para conseguir entender. Tem muita coisa nova que está sendo dita, muita besteira que está sendo dita. Então, Anitta, apresente seu currículo para a galera aqui, faz essa gentileza, só porque aí também já ajuda a gente com os haters, que a gente já sabe que virão. Exato. Tem edição nesse programa, né? Não precisa ter, mas a gente pode. Você tá com batom no dente. Ai, não precisa ter edição, não. Pode até dar um zoom no meu dente aqui, se você quiser. O outro aí. Aqui a gente trabalha assim. O bom é que o amigo fala, né, gente? Porque poderia ficar assim o tempo todo, né? Assim, saiu. É o mínimo. E quando eu falo com as pessoas, eu não olho nos olhos, eu olho na boca. Então é todo... Claro que não vai cortar, Felipe. Parece até que o Felipe não me conhece ainda. Essas coisas a gente não edita. Eu com o batom no dente, vai editar não. Saiu? Saiu. Então tá bom. Eu não sou nada vaidosa, eu fico com batom quando eu passo, né? Mas aí o pai que a pessoa liga, né? Então. Não, eu não queria ter ficado o dia inteiro com o batom no dente. É bom você ter me avisado. Vai. Bom, eu mudei de área. Em 2016 eu mudei de área. Eu já estava pesquisando muito sobre ciência desde os anos 2000. Mas a minha formação lá atrás é em língua e literatura inglesa e norte-americana. E aí depois eu fiz uma outra faculdade de tradução. E depois eu fui fazer mestrado em dialogismo e literatura. Só que eu já estava insatisfeita. Aí eu falei assim, gente, eu quero mudar de área, eu quero estudar o cérebro, eu quero entender autismo, eu quero entender... E isso é muito importante, porque como mãe... E uma pessoa que sempre gostou de estudar, e lógico, eu nasci com facilidade de estudar, nasci com outras habilidades, então eu tenho facilidade de estudar. Qualquer coisa que eu me proponha a estudar, eu aprendia. Anitta é autista, tá, gente? É autista, com altas habilidades, e mãe de autista também, para situar a galera. Aí, como mãe, eu ficava pensando assim, cara, o que acontece? Por que cada vez sai no jornal, que ultimamente tá assim, né? Eu não vou nem falar o nome de alguns veículos aqui, mas é um tal descoberta a causa do autismo. O autismo tá não sei onde, cientistas descobrem que o autismo... Então... Isso atrapalha bastante, porque para quem é mãe e não é da academia, fica confusa. Sim. Né? E aí fica muito fácil dessas pessoas caírem nas armadilhas da internet. Então eu quis estudar isso, mudei de área, aí eu fui fazer um doutorado na USP em neurobiologia, né? Em neurobiologia de transtornos do neurodesenvolvimento, que eu fui fazer lá na USP com a doutora Patrícia Beltrão Braga, que é uma sumidade em neurobiologia. E depois disso eu precisava me especializar em neurociência. Porque eu mudei de letras, né, resumindo meu currículo passado, de professora de inglês, francês, português, sociologia, biologia, né? Eu mudei de letras para neurobióloga, para neurocientista. Aí então eu fui fazer uns cursos em Harvard, que tem uns cursos online, que são muito bons, né? Recentemente agora eu estive em Harvard pessoalmente para poder fazer um curso de neuropsiquiatria, um update, que foi fantástico, né? Vou fazer um outro agora, também em Harvard, que é o curso de Sleeping Disorders, né, que é transtornos do sono.
Fiz um também sobre autismo na vida adulta, fiz alguns cursos na Faculdade de Medicina de Stanford, fiz cursos na Duke University, na Copenhagen Business School, tudo ligado a neuromarketing, neurociência, sabe assim? E fui também fazendo cursos dentro da análise do comportamento, né? Porque aí eu queria entender como que a análise do comportamento vai agir nos diferentes cérebros, porque aquela impressão de que assim, olha, a aba ela vai servir para qualquer um, como? Porque ela é muito individualizada. Então, como é que eu vou entender do comportamento se eu não entendo também do funcionamento cerebral? É onde muitos profissionais hoje estão caindo, né? E tem muito profissional da aba que está indo para a neurociência também, porque ficou bem clara essa ligação. Sem essa ligação fica um trabalho mais difícil, porque você vai querer tratar todos da mesma forma, e a aba ela não é isso que ela diz, ela é uma ciência. Ela fala que é para você tratar cada um como ele é, de forma individualizada, né? Então, para mim, foi muito importante fazer todos esses cursos, todas essas atualizações. O cérebro é o sistema mais completo, o sistema nervoso central é o sistema mais completo e mais complexo do nosso organismo. Então, não é fácil, né, a gente estudar o cérebro e está sempre tendo também alguns updates aí. Por quê? Porque a gente ainda não tem ferramentas suficientes para poder conhecer tudo que a gente tem no cérebro, como a gente ainda não descobriu tudo que está ligado à nossa genética e explicar tudo tintim por tintim. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando em cursos. Então, resumindo assim, esse é mais ou menos o meu currículo. Já ganhei alguns prêmios. Lá na USP, ganhei o primeiro lugar, um hackathon que teve lá sobre saúde. Ganhei esse prêmio agora, destaque em microbiologia, pelo artigo que nós escrevemos sobre autismo e problemas gastrointestinais, né? Estou sempre dando consultoria para famílias, para médicos, para terapeutas. A gente dá palestra desde 2011, né? Nós somos os primeiros, eu, Alexandre e Nicolas, os primeiros a começar a dar palestra no Brasil de autismo para a comunidade, para sair daquele... Tinha muito evento no Brasil para médicos, né? Então, a gente começou a ir nos clubes de Rotary, nas igrejas, nos centros de Umbanda, de tudo. A gente começou em tudo quanto é lugar, nas casas, nas escolas, e começar a falar para as pessoas, olha, você sabe o que é autismo? Vamos falar de inclusão escolar? Então, a gente começou a falar disso numa época que ninguém estava falando para o público. E hoje eu fico muito feliz que tem muita gente falando disso. O problema é que, assim, tem muita gente enganando outras pessoas também. Mas tem muita gente boa falando sobre isso, isso é muito legal. Tem outras famílias seguindo o mesmo modelo que a gente. E o Nicolas, ele é o primeiro autista de nível 3, que ele tinha na época, estava no nível 3, o primeiro autista de nível 3 incluído em escola regular no Brasil. Isso foi em 2003, foi antes de sair a Lei 12.764 e antes de sair a Lei Brasileira de Inclusão também, foi de 2012 e 2015. Então, a gente foi fazendo a inclusão do Nicolas em escola antes de tudo isso, porque já tinha previsto na LDB, no ECA, no Tratado de Salamanca de Guatemala e na própria Constituição, essas questões que davam direito do meu filho estar incluído numa escola regular. Então, tentei resumir o máximo e é mais ou menos isso. Nossa, é muita luta, hein? Muita luta, assim, e muita conquista, né? Muita conquista. A gente só tem conquista sem lutar, né? Porque a gente não acha nada. Por isso, gente, que na nossa comunidade, essa mulher é ovacionada, entendeu? Ela é respeitada em absoluto, admirada, porque abriu muito caminho pra gente, né? Pavimentou muita coisa para os que vieram depois, pavimentou muito para mim, para o meu filho, né? E é uma inspiração para o que eu quero fazer também, né? Essa noção de que as mudanças que a gente quer não podem ser para os nossos filhos apenas, que elas só fazem sentido no coletivo, né? E que então é no coletivo que a gente tem que atuar. Então vocês são, eu sou fã absoluta de vocês todas, né? A família mais maravilhosa que tem, enfim. Anitta, por que o pessoal insiste assim quando essa importância do intestino, vamos dizer, e por que que dado a isso, essa importância do intestino na saúde do organismo como um todo, essa tentativa de associá-lo como um segundo cérebro? Por quê? Olha, eu não sou especializada em intestino. A doutora Carla Tadei fez esse artigo com a gente, né? Então, por exemplo, esse artigo que eu escrevi é de primeira autoria minha e do Fernando Tocantins, né? Que ele trabalha com toda a parte de dados. Sem ele, eu não teria conseguido mostrar o que eu estava tentando há muitos anos, né? Então, a primeira autoria nossa com a orientação da doutora Patrícia Beltrão Braga, né? E com a participação da doutora Helena Brentani, que é lá do Protea da USP, com a doutora Carla Tadei, que é uma assumidade em microbiota, e o doutor André Fujita, que é uma sumidade em análise de dados, que ajudou o Fernando, né? Então, a gente fez um trabalho com um time muito forte, porque já há muitos anos que essas coisas me incomodam. Então,
que eu via antes na internet? Eu via assim, olha, o que causa, era isso que lia, tá? O que causa o autismo é o intestino. Então, se você tiver uma disbiose, se você, não sei o que lá da lactase, da lactose, não sei o que lá então as pessoas começavam a falar e não fazia, na época, para mim, não fazia o menor sentido nada. E eu olhava e falava, mas é isso que causa? E aí entra naquela coisa, mas peraí, né? Mas fulano é autista, tem intestino excelente. Ciclano é autista, tem intestino excelente. Sim, O outro, exato. o outro não. Não pode ser uma causa, né? O intestino, ele é um dos nossos órgãos que a gente chamava lá atrás de os órgãos vitais, né? Então, a gente tem alguns órgãos que são muito importantes, como cérebro, intestino, rins, coração, pulmão, são pontos ali muito importantes para a gente ter uma sobrevivência, né? Muito boa. O intestino, ele tem uma capacidade de gerar muita serotonina. Ele tem essa capacidade. O sistema entérico, ele tem essa capacidade de gerar muita serotonina. Então, as pessoas acabam achando que já que meu cérebro produz serotonina e meu intestino também produz serotonina, eu posso chamá-lo de segundo cérebro. Não tem sentido. Nossa. Então, vamos lá. Mas peraí, até eu que sou meio leiga, achei essa equivalência furadaça, né? É péssima. O que acontece? No meu cérebro, eu tenho uma região no tronco, né, chamada de núcleos da Raff. Então, eu tenho essa regiãozinha ali. Essa região é a região que produz a serotonina que eu vou usar no meu cérebro. Eu não preciso transportar a serotonina que está no meu intestino para o meu cérebro. Eu tenho no meu cérebro um outro ponto que vai fazer esse papel, né? Aí vai regular meu ciclo circadiano, sono, humor, né? Apetite, vai regular uma série de coisas. Ela é de extrema importância, né? Isso é inegável. No meu intestino eu também vou ter essa produção, mas é para poder regular o meu intestino. E vai ajudar a regular essas outras questões. O meu sono, o meu humor. Então, veja bem, se eu venho aqui dar uma entrevista para você e eu tô com diarreia, por exemplo, Sim. né? Dificilmente eu vou aguentar ficar sentada aqui com você por 10 minutos sem me sentir incomodada, com dor, com risco de eu evacuar aqui, não conseguir correr até o banheiro, né? O meu humor vai ficar diferente, eu vou ficar com mau hálito muitas vezes, porque pode dar mau hálito em muitas pessoas, posso ficar sonolenta, eu posso não conseguir dormir à noite, vai afetar de uma série de coisas, eu posso sentir sono durante o dia porque eu não dormi à noite, porque eu estou com diarreia, não estou bem, alguma coisa me fez muito mal. É claro que vai afetar o meu humor e vai afetar o jeito que eu estou raciocinando, porque eu estou aqui falando com você e morrendo de medo de sair. Então, a hora começa a dar cólica, vem aquela cólica, você baixa, assim, você fica que você não aguenta. Então, eu não vou funcionar bem, mas não quer dizer que isso esteja realmente comandando o meu cérebro. É um estado de reação. Se eu entrar aqui, bater o meu dedinho do pé na porta, com tudo, quebrar, eu vou ficar aqui com você e não vou apoiar o pé e vou ficar. Enquanto você fala que você quer médico. Não, vamos fazer o podcast, eu já fiz com você. Eu vou ficar aqui. Se eu faço assim, vai ficar difícil de me concentrar. Porque Esse mesmo efeito. Não tem nada a ver com serotonina. Exato. Nesse caso, né? Então, dizer que o intestino é o segundo cérebro é um tiro muito grande, porque eu tenho 2 rins. Se eu perder um rim por um tumor ou por uma doação, ou tomei um tiro, sei lá, qualquer coisa que tenha acontecido com um rim, se eu nasci com um rim só, que acontece, né? Eu vou sobreviver. Eu vou ter que tomar alguns cuidados, tomar mais água, não posso tomar bebida alcoólica, tem uma série de coisas, mas eu sobrevivo. Se eu nasci sem o cérebro, é acéfalo. Uma pessoa acéfala, ela geralmente, inclusive, é uma das questões que o aborto é legalizado, né? A criança ser acéfala, porque não adianta você levar essa gravidez em frente, porque não vai, né? Não tem vida. Não tem vida. Uma pessoa sem o intestino, a vida dela é muito mais difícil, mas ela também sobrevive. Senão, se ela tirar todo o intestino grosso, você pode ligar depois as coisas lá no reto, ou você pode lá. Se perder o intestino delgado, aí é pior ainda, né? Mas você consegue fazer isso, aquilo. Existe transplante, não existe transplante de cérebro até hoje. Então, não é uma equivalência, você entendeu? Dizer que o seu intestino, ele é muito importante, né, de extrema importância, um bom funcionamento intestinal é de extrema importância, concordo no gênero, número e grau. A alimentação tem que estar muito boa, se você tem problema de desbiose, tem que cuidar mesmo, sabe? Você não pode ficar comendo isso e aquilo, tem que se alimentar mais disso, tudo isso daí é tudo verdade. O problema é que as pessoas pegam o que é verdade e misturam com a mentira. E aí elas dão aquela receitinha pronta na internet. Então, tentando resumir, o cérebro, né, é o cérebro, o intestino é o intestino. O intestino
não é segundo cérebro. O intestino ele tem a função dele maravilhosa, vital e importante. Ele não é o segundo cérebro, ele é o intestino. A gente deve cuidar dele como intestino. Ele me ajuda uma série de coisas, como os meus pulmões, como os meus rins, como uma série de coisas, tá? Então, ele não é o segundo cérebro, mas ele é de extrema importância e deve ser bem cuidado. E outra coisa que as pessoas fazem muita confusão quando vem com essas histórias de dieta do autismo e blá blá blá. Ai, mas aí eu mudei a dieta, tirei a caseína do meu filho, tirei o glúten, ele é outra criança. Querida, se seu filho ele tem alguma alergia, uma intolerância, se ele tem questões gastrointestinais e você adequar a dieta dele, é óbvio que ele vai ter outra qualidade de vida, mas daí ele pode ser autista, ele pode ser síndrome de Down, ele pode ser uma criança atípica, ele pode ser qualquer coisa. Não tem a ver com autismo em si, né? Então, pode ser, e aí a Anitta vai explicar aqui pra gente, a incidência de questões gastrointestinais no autismo, né? Mas falar isso como uma verdade de dieta do autismo, ou que tirar o glúten e a caseína, a lactose, funciona para 99% dos autistas, isso é uma besteira tamanha, entendeu? É de uma irresponsabilidade tão grande, principalmente porque a gente sabe da incidência de seletividade alimentar que a gente tem nessa comunidade. E aí você joga um trem desse, que foi o que aconteceu comigo. Tipo, tem que tirar o leite. Pô, era a única coisa que meu filho tomava, leite. Meu filho ficou por 4 anos sem comer comida sólida, sem comer comida de sal. Era só o leite, suplemento, era uma madeirinha que ele tinha. Tira o leite. Oi, colega, você não tá entendendo que daqui a gente não tira nada, a gente tem que tentar acrescentar bem, né? Então, assim, é um despropósito tão grande, assim, as pessoas perderam o senso. Faz tempo. Nossa, faz muito tempo, né? Mas tá piorando. Tá. Nossa, O advento da internet, ele trouxe esse tipo de informação de uma forma muito piorada. Então, o que acontece? O meu estudo do doutorado, ele mostrou, eu consegui, inclusive tem a minha tese na internet, para quem tiver interesse, coloca lá meu nome completo, né, teses USP, que você acha lá. No meu doutorado, o que eu fiz? Eu mostrei, inclusive, de 2.141 autistas de todos os estados do Brasil, mais o Distrito Federal. Então, eu tenho resposta de pessoas do Brasil inteirinho, de todos os estados, sem exceção, e 495 controles. Então, como que eu mostrei no meu doutorado? Eu mostrei, inclusive, separadinho, porque problemas gastrointestinais, eles podem variar de mais, entre aspas, né, mais leve, até problemas mais severos. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela apresenta refluxo, né, é super ruim, não dá para ficar, tem que tratar, pode trazer problemas seríssimos, mas ele é considerado um problema gastrointestinal de ordem leve, você consegue viver. Quando você tem, por exemplo, diarreia frequente, você não consegue trabalhar, você não vai para a escola, é muito mais complicado. Sim, então, sem dúvida. Essa classificação assim. Então, eu fui mostrando lá quantos por cento das pessoas autistas têm refluxo e quantas pessoas do grupo controle. Quantas pessoas têm constipação, quantos grupos, flatulência, diarreia, alternância entre diarreia e constipação, dores de estômago. Então, eu mostrei que sempre as pessoas autistas, elas vão apresentar mais problemas gastrointestinais do que as pessoas do grupo controle. Então, algumas questões lá dá assim, 9 vezes mais as pessoas autistas, outras 4 vezes mais, outras 5 vezes mais. Vai variar o tipo de problema, inclusive, né? O que a gente tem na literatura, se eu somar todo mundo lá do meu grupo, 53% das pessoas autistas apresentam problemas gastrointestinais, ao passo que apenas 14,9% das pessoas controle apresentavam algum problema gastrointestinal. Mas veja, 14,9% do controle, que não é autista, também apresenta problema gastrointestinal. Ótimo. E depois eu mostrei tudo separadinho, por problemas. Então, a gente tem uma incidência maior? Tem. Tem estudos aí pelo mundo que diz cerca de 48%. Então, 48 para 53, a gente está dentro de um intervalo de confiança importante aí. Então, a gente tem mais ou menos essa questão de 50% da população autista vai apresentar mais problemas gastrointestinais do que a população controle. Isso não é 100%, isso não está relacionado com causa. Isso é importante. Isso é importante. Se o meu filho tem um problema gastrointestinal, eu preciso tratar aquele problema gastrointestinal independente de ele ser autista ou não. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu trato esse problema gastrointestinal do meu filho, é óbvio que ele vai melhorar o comportamento. Porque ele vai parar de sentir dor, ele vai parar de sentir incômodo, ele vai parar de sentir vergonha. Porque, por exemplo, ter diarreia
as pessoas tiram sarro de você. Uhum. Né? Se uma de nós duas aqui dentro, o Felipe soltar gases aqui dentro, vai começar, a gente começa a rir, né? Constrangedor. Aí fica aí depois fica, nossa, cheguei em casa hoje, que vergonha. Não, péssimo. Fiz isso, tá? Dentro da sala de aula, crianças que já não passaram vergonha porque soltaram um pum mais alto, e aí ela vira a chacota para todos forever, né? Ninguém mais esquece daquilo, o apelido fica ligado àquilo, para arrumar namorada na escola fica difícil por causa daquilo, porque são questões que ainda são constrangedoras, as pessoas não querem falar disso abertamente. Cheguei a falar, gente, olha, desculpa, se eu precisar sair, vocês me desculpem, porque hoje eu tô com diarreia, ninguém fala isso. A pessoa fala, é que eu tô com enjoo, é que eu preciso tomar um remédio, você mente, mas você não diz, eu estou com diarreia, porque é constrangedor. Sim. Então, a questão do intestino, ela tá ligada tanto a uma questão que mexe realmente com o comportamento, como ela também mexe com o social, com a vergonha. Então, quando você trabalha essas questões, você vai ter mais qualidade de vida para a pessoa. Certamente. Tem mais pessoas autistas com problemas gastrointestinais que as pessoas controle? Sim, tem sim. O ponto aí é que, primeiro, não é 100% das pessoas autistas, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre dieta. Tá. Eu ia te perguntar aqui, ia te colocar 2 exemplos práticos, que são os 2 que eu vivo na minha casa, meu marido e meu filho. Então, meu filho, na época, quando me disseram que eu tinha que fazer... Na época, até, o meu filho ainda não falava, foi da época do diagnóstico dele. Então, disseram que ele estava tão inflamado, que ele não ia falar, que eu estava inflamando todo o organismo do meu filho e tal, que eu tinha que tirar o glúten e a caseína dele, sendo que o moleque só se alimentava de glúten e caseína, tava força. Era basicamente a alimentação dele, não que eu quisesse... mas porque era o que ele aceitava, né? E então isso gerou um estresse muito grande na dinâmica familiar. Eu tentei fazer a dieta, porque eu fiquei convencida disso. Tentei tirar o leite de vaca dele, né? E aí para leites vegetais, para, enfim, foi um desastre comportamental. Aumentou a recusa dele. Dos 3 alimentos que ele aceitava, fiquei com 2. Foi uma perda de confiança e laço entre nós, porque toda hora que eu ia oferecer alguma coisa, ele já estava desconfiado que eu tinha mexido naquilo que eu oferecia, né? Então, eu já... E quantas vezes você alimenta seu filho, gente? Várias vezes. Você vai lidar com isso, né? Uma vez no dia, o dia todo, você está tentando ali algum tipo de alimentação. Então, o meu dia era um eterno, assim, um horror. Um horror, um horror. Então, além de não melhorar nada para ele, só trouxe piores. E meu filho não tinha nenhum efeito de nada. Ele não tinha estufamento na barriguinha. O intestino funcionava perfeitamente. Mesmo com toda a seletividade do Arthur, meu Arthur vai no banheiro todo dia de uma forma completamente normal. Então ele não tinha episódios de nada, de nada, de nada. Funcionava super bem, ele não tinha nenhum sintoma. Só que aí o que me diziam? Não tem sintomas que você sabe. Não tem coisas ocultas. E aí me fizeram fazer um batalhão de exames de alergia, porque tipo os tradicionais deram tudo negativo. Só que então não eram aqueles que valiam. Eram alguns outros, eu não sei explicar isso. Então, assim, a falta de não ter sintoma, a pessoa tá bem. Não tá perdendo peso, tá dormindo bem, tá ótima. Ela só não come as coisas que era para comer, e aí estamos falando que ela tá inflamada, e ela não vai desenvolver, né? Daí isso aí, ficou uma inflamação na família quando eu comecei esse negócio, porque tava todo mundo muito irritado, inflamado nos nervos inteiros, né? E aí até que chegou um dia que eu falei assim, não, chega, que raio que é esse? Me tucharam o suplemento, que tava saindo até pelo meu zóio, o tanto de suplemento, carérrimos. E depois me deu um clique, eu falei assim, cara, não sei, as crianças comuns não se alimentam com essa quantidade de suplemento o dia inteiro. Isso é surreal, assim, pro dia a dia das pessoas. Manter essa dosagem toda de vitamina inteira, assim. E aí eu fui relaxando, eu mesma parei com isso, voltei à vida que eu tinha antes de 3 alimentos.
incluindo a mamadeira e tal. E foi a base de caseína e glúten que meu filho desenvolveu. A fala, a comunicação, todo o desenvolvimento maravilhoso neurológico do meu filho veio com glúten e caseína. Também não estou dizendo que glúten e caseína desenvolve cérebro, tá, gente? Então, Vamos pegar esse recorde e dizer que você disse isso. Isso. Então, por favor, né, tentem entender o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que ele não é empecilho para o desenvolvimento do cérebro de ninguém. Só isso. E eu sonhava que meu filho tivesse aquela alimentação? Óbvio que não. Continuo não sonhando, assim. Agora meu filho evoluiu bastante, graças a Deus. Depois de muitos anos, muitas questões. Mas, então vamos dizer assim, aquela criança ou a pessoa, o indivíduo, que ele não mostra sintomas. Só que o pessoal insiste em fazer uma bateria de exames como se tivesse coisa camuflada que você não está vendo. Isso existe. Então, existe quem pede e coitado de quem cai. Então, por exemplo, existem médicos aqui no Brasil ainda, e não só no Brasil, né? Tem um laboratório nos Estados Unidos que ele é até chamado de quack. Quack são aquelas coisas que são para enganar as pessoas, não tem a menor comprovação. Não é reconhecido pelo FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, né? Não é reconhecido pelo FDA, não tem a menor comprovação científica de nada. E ainda tem médicos que pedem para você mandar o seu cabelo do seu filho para lá. Então, com aquele cabelo, eles vão fazer uma análise e aí ele vai trazer todos os metais, todos os metais. Tá ficando um pouco mais fraco isso daí aqui no Brasil, mas ainda existe. E teve uma época que muita gente caiu pela mão de médicos, que você pagava já na época uma fortuna para você poder passar na consulta com esses médicos. E aí vem um monte de coisa. Primeiro, não, você não deveria fazer isso. Existe uma escala que os médicos devem seguir, né? Tem uma escala matemática, que é para eles poderem ver se os sinais e sintomas são suficientes para você poder pedir um exame. Não é assim, você chega, vai fazer um exame. Claro que tem médico que é relaxado, mas um bom médico, ele vai olhar se dentro daquela escala, acho que é escala de Bayes, se dentro daquela escala, se você tem que fazer aqueles exames, porque alguns exames, inclusive, eles têm um risco mínimo de você chegar a óbito por uma bobeira que você foi fazer, você entendeu? Então, esses exames, eles não são corretos, porque é muito importante entender uma coisa, olha só. Pessoas não inflamam. O ser humano não é inflamado, ninguém está inflamado. Vocês estão ouvindo? Pessoas não inflamam, a gente não inflama. Você não está inflamado. Esse negócio de, você está totalmente inflamado. Imagina, você tem uma sepse e morre, você vai ter o sepse. Ouviu, gente? Não tem sentido você estar totalmente inflamado. Então, assim, olha, vai tomar água com limão para você alcalinizar seu sangue. Aí você morre que está alcalinizado. Tem que ter uma homeostase, tem que ter equilíbrio. Não tem sentido, né? Você tem que, para você mudar o seu DNA vai para Chernobyl. Não tem sentido. Lá você muda seu DNA na hora. Vai para Chernobyl, fica uns dias lá e não volta. Fica por lá, porque aí você mudou seu DNA. Esse negócio de, eu fiz uma dieta para mudar meu DNA porque meu filho nascer saudável. Não existe. Não existe. Vamos fazer uma dieta para o nosso filho nascer saudável? Claro que a gente tem que se alimentar bem. Mas o que eu estou tentando dizer o ser humano, ele não inflama. Agora, o que vai inflamar em mim? O meu intestino pode inflamar? Claro que pode. Eu tenho, inclusive, infecção intestinal. Pode estar infeccionado, que inclusive dá risco de vida, tá? Então, não é uma bobeira. Infecção intestinal, você desidrata com uma facilidade muito grande, né? Você tem problemas seríssimos, você pode começar a evacuar sangue, você pode ter, né, uma série de questões ali. E por que dessa infecção? Agora, vamos falar só de inflamação. Inflamou inflamou minha mucosa, inflamou meu olho, inflamou... Qualquer coisa que inflame ou que infeccione, inflama ou infecciona aquele pedaço por causa de um agente, né, uma questão patogênica ali, vamos dizer assim, você entendeu? É uma questão que tem alguma coisa que um fungo, bactéria, um vírus, você entendeu? Tem alguma coisa do ambiente que esteja agredindo aquele negócio. Se você começar a falar assim, eu vou tomar shot de imunidade, é a coisa mais imbecil do mundo. Eu ia te perguntar agora no final do ano, eu vou comer um monte de porcariada, eu vou ficar inflamada e eu preciso depois fazer uma dieta detox? Não existe dieta detox, o nosso organismo se detoxiza sozinhos. Não existe dieta detox. Agora sim, você vai comer um exagero no dia do Natal, bastante peru de Natal e bastante carne de porco e bastante gordura e vai beber, cuidado, né, porque não existe dose de álcool segura. Tudo mais tal. No dia seguinte, você vai acordar com aquela rechada e tal. Toma água, se alimenta de bastante fibras, né? Alimentação normal, frutas, come mais verduras cozidas, né? Um prato mais rico ali em algumas coisinhas, deixa mais coloridinho possível, né? Fica longe de bebida alcoólica, reduz o nível de gordura. Isso não é uma dieta detox, isso é uma dieta natural, uma dieta saudável, só isso. Não existe dieta detox.
Não existe shot de imunidade. Não existe você ter que tomar um shot todos os dias pela manhã para você... Em jejum. Você não aumenta a imunidade. Imunidade não é uma coisa que a gente tem controle em relação a... Gente, o que eu acabei de tomar aqui é um shot de imunidade, dá não sei o que lá, viver não sei o quê. Não existe. Eu acabei de tomar só café mesmo, entendeu? E acabou. E não vai mexer com a minha imunidade. Se eu começar a mexer com a minha imunidade a ponto de eu... Não vai acontecer, tá? De eu melhorar, ela já tá boa, porque eu tô bem, né? Mas eu quero aumentar a minha imunidade. Se eu conseguir aumentar, eu vou ter lúpus. Porque ela vai estar tão boa que ela vai começar a atacar o resto do meu corpo, por exemplo. Não estou dizendo que eu vou, né? É que é o que o lúpus faz, por exemplo. O lúpus, ele ataca o corpo. Ele ataca o corpo. Então, a gente não consegue mexer na nossa imunidade desse jeito. Se eu já... Hoje mesmo. Hoje eu tô ótima. Sem gripe, sem resfriado, não tô com pneumonia. Minha imunidade está ótima. Não porque eu tomei nenhum shot. É porque ela está em estado homeostático. Ela está equilibrada. Você ficar tomando vitamina C... Cúrcuma, então, enzima Q10, tô tentando lembrar todos os negócios de internet. Que mais que o povo fala? Você tem prescrição médica, por exemplo? Ninguém prescreve nada. O povo vai falar só no TikTok. Vamos falar de púrpura de Henoch-Schönlein. Uma pessoa que tem púrpura de Henoch-Schönlein, ela é uma doença autoimune também, tá? Então, tem púrpura trombocitopênica idiopática e tem a púrpura de Henoch-Schönlein, por exemplo. Na púrpura de Henoch-Schönlein, um dos tratamentos, além de ter corticóide, uma série de coisas, quando você sai do perigo, é indicado que você tome vitamina C, mas que você tome a quantidade correta. Não vai adiantar você tomar 5 vezes mais, porque aí você vai começar a sobrecarregar, você vai fazer xixi caro, que a gente sempre fala isso, é xixi caro. Xixi caro xixi caro. Você toma, e aí você vai ter que excretar isso daí. Só que você sobrecarrega os rins. Por exemplo, se você sobrecarrega, dependendo do tanto de ácido que você tomar, você vai sobrecarregar o seu estômago, você vai sobrecarregar o seu intestino, porque os líquidos passam por lá, pelo intestino grosso. Então, tudo que você tomar demais, você vai sobrecarregar um órgão seu. Não se toma nada mais. Se você vai tomar Q10, por exemplo, para que você vai tomar? Você está com, por exemplo, o início de demência por uma gliose, você está com fasecas de nível 1 no seu cérebro, então você está com uma gliose, então o seu médico vai te dizer, muito exercício, você vai tomar B2, Q10 e ômega 3 e vitamina A, por exemplo, vai depender muito do que precisar, mas Q10 geralmente está ali, B2 geralmente está ali, muito exercício tem que estar ali. Por quê? Porque você tem gliose, você já está com fasecas de nível 1, você já está sentindo um declínio cognitivo, entendeu? Então existe uma prescrição para aquilo. Aí as pessoas me ouvem falar isso e falam assim, nossa, eu tô com 20 anos, não quero ter demência, vou tomar preventivo. Não vai acontecer, não existe, não tem porquê disso. Você tá com isso desequilibrado no teu corpo, tá faltando vitamina A, então eu vou falar numa linguagem bem leiga, tá? Tá faltando 1 miligrama no meu corpo por dia, eu tô falando completamente bobeira para as pessoas entenderem. Tá faltando 1 miligrama de vitamina A, eu preciso tomar 1 miligrama, não adianta eu tomar 15 miligramas. Porque aí meu organismo, ele vai pegar esse 1 e as outras 14 ele vai ter que excretar. E aí eu vou sobrecarregar outros órgãos do meu corpo, você entendeu? E não vai me prevenir de nada, vai me ferrar agora. Então não existe shot de imunidade. Infelizmente os tiktokers, os instagrammers estão colocando umas coisas na internet, eles ganham visualização com isso. E como eles falam de uma maneira muito leiga também, eles falam para o público em geral, só que eles misturam umas palavras esquisitas ali no meio. A pseudociência mágica da pseudociência é essa. É você falar uma besteira junto com questões que realmente existem. E aí a pessoa, ela acredita. Não consegue diferenciar. Essa é a mágica da pseudociência. Eu não sei se você tem visto agora, mas tem saído muito conteúdo dos benefícios da creatina pro autista. Por conta do cérebro, para neuroinflamação cerebral. Ai, sei lá, não consigo nem reproduzir, gente. As coisas produzem. Deus não perdoa se você reproduzir. Eu tô tentando lembrar dos conteúdos que eu vi, mas tá em alta isso aí, viu? Creatina para autista. Olha isso. Se você olhar, eu vou pegar meu celular e vou abrir. Se você colocar assim, se você for no artigo científico e olhar para que serve a creatina, você vai ver algumas coisas. Quando você vai numa conta de Instagram ou de TikTok ou qualquer outra coisa, para que serve a creatina? Ela nunca é boa para uma coisa só. Ela é boa para depressão, para autismo, para ansiedade, para obesidade, para os seus músculos. Por quê? Porque alguém vai ter aquilo. Então, assim, eu não sou autista, mas eu estou me sentindo cansada. Ela é boa para o cansaço. Então, ela te dá uma energia e você fala, eu vou comprar creatina porque ela é boa para cansaço.
Aí você fala assim, cara, eu não tô cansada, não sou autista, mas eu tô meio deprimida, então eu vou tomar, porque eu sou... Eles começam a colocar, quando a pessoa quer vender um produto, eles começam a te dar um monte de questões. Vamos pro negócio do vinho. Vamos, que eu adoro falar do vinho, nas minhas palestras até levo. Tá. Década de 80, eu acho, um médico falou assim, olha, vamos tomar uma dose de vinho por dia. Eu lembro disso, saiu no Fantástico. Exato, que tem resveratrol, tem um polifenol, de novo, a mágica da pseudociência. Existe um polifenol chamado resveratrol, é verdade. O resveratrol, dentro do laboratório, viu-se que ele consegue agir muito, de uma forma bem interessante, em células cancerígenas e no sistema cardiovascular. Olha que bacana, dentro do laboratório e em estudos em ratos. Tá. Beleza? Bom, Isso. segundo, no Brasil, né? O Brasil é o segundo país do mundo que tem vinho com mais resveratrol. Então, eu tô com muita sorte, porque eu adoro vinho, não quero ter câncer, não quero ter infarto. Ô, louco, tá saindo fantástico, eu vou tomar vinho todos os dias, brasileiro mesmo, porque eu já tô no segundo país melhor do mundo, não preciso nem importar, né? E vou tomar. O problema é que a quantidade de resveratrol que eu preciso tomar por dia é equivalente a no mínimo 15 garrafas, 15 litros de vinho. Ah, daí ficou bom, gente. Né? Então, assim... Mas o médico lá falava que era uma tacinha. Então, essa tacinha, ela só tá... hoje a gente já sabe, na OMS já diz que não existe dose segura por dia. Tem gente que tá com 30 anos, com cirrose, e não sabe por quê. Toma todos os dias uma latinha de cerveja. Só uma latinha, não sem bebida, não. Só uma latinha, só uma dose de vinho, Chega todo dia, gosta daquele... Nas novelas, você lembra antigamente? Eles chegavam, colocavam um uísque. Uísque, quando eu era pequena, eu tinha muita vontade de tomar um uísque. Aquele roupão, o pessoal tá assim pela casa e tal. Aquilo é para relaxar. A gente já sabe que hoje não existe dose segura de bebida. Tá. O resveratrol, ele existe, é um polifenol, ele faz muito bem realmente, mas dentro do vinho, você consegue achar resveratrol na romã, na casca de uva, no suco, tem outras goldberry, tem uma série de coisas que você acha resveratrol. E a gente ainda não tem estudo em humanos suficiente para que a gente entenda qual é a dose eficaz e segura, né? Tem que ter eficácia, tem que realmente funcionar e tem que ter segurança, né? Porque senão, gente, alcoólatras por aí, que só tomam vinho, por exemplo, que são alcoólatras, mas não tem que tomar sempre, não teriam câncer, não teriam derrame. E geralmente eles morrem do quê? De infarto, de derrame, de cirrose, né? Claro que também tem, mas tem infarto, tem derrame, tem parada cardíaca, tem um infarto lá, acabou. A gente pega uma coisa que realmente é verdadeira e transforma numa pseudociência. Né? Creatina tem os seus poderes, né? Tudo mais, mas não são superpoderes. Você tem que saber qual você está tomando, se a marca realmente oferece o que tem ali dentro, tem que saber tomar. Tinha gente no Instagram que estava jogando colher de creatina para dentro, que pode também fazer mal se você broncoaspirar e fazer umas outras coisinhas lá, né? Tem que tomar cuidado. Agora, tem autista que também vai tomar creatina, poxa, não sei para que ele está tomando, se estiver fazendo bem para ele, beleza. Agora, dizer que você vai tratar autismo com creatina é um pulo muito grande. Nossa, exato. E aí eu trouxe, então, esse exemplo do meu filho, que não tinha sintomas nenhum, para quererem prescrever alguma dieta ou retirada de algumas coisas. Intestino show. Só que aí tinha esse argumento de coisas ocultas. Exato. Ele tem, mas você não tá vendo. E, enfim, os exames também não mostraram, mas tá mais oculto ainda que os exames tradicionais. Tá. E aí, o caso do meu marido. Meu marido, ele tem várias questões intestinais por sobrecarga sensorial. Uhum. Então, ambientes cheios, festas, mercado. Toda vez que ele vai no mercado, ele vai ao mercado que ele gosta de ir. É assim, a ida ao mercado com a ida ao banheiro depois quando chega em casa. Então, não tem necessariamente, ele não comeu alguma coisa que deu isso nele. Uhum. Não está associado a algum alimento. Uhum. Mas é uma das reações que ele tem do corpo. Porque a gente tem essa reação mesmo. O Gigi notou que tem pessoas que, assim, vamos esquecer pessoas autistas. Pessoas, no geral, junto com as autistas. Gente, no geral. Ai, meu Deus, não acredito que eu vou ter que dar entrevista agora para me dela. Nossa, dá até dor de barriga. Porque tá ligado. Isso. Mas não quer dizer que isso seja a causa do seu autismo no seu cérebro. O meu, então, inclusive, o nosso artigo agora que a gente fez, ele é uma das relevâncias, inclusive, é essa. Né? Depois a gente fala um pouco desse artigo. Mas é claro, assim, dá dor de estômago. Eu cantava em banda com meu marido antes e eu não gostava de cantar, tinha muita vergonha de cantar. E meu marido canta muito bem, adora ele cantar. Ele gostava de estar no palco. E eu cantava de costas, olhando pro alto, pra cá, né? Morria de vergonha e tal.
E teve uma época que, assim, toda vez que eu já tinha que subir no palco, eu nunca tinha a vontade de ir ao banheiro para fazer o número 2, mas o xixi, o número 1, eu ficava até apertada, assim, meu Deus do céu, vou ter que subir no palco, não sei o que tal, me dá vontade de fazer xixi. Nunca tinha vontade de fazer cocô. E as pessoas geralmente têm vontade de fazer cocô, porque elas ficam nervosas e dá aquele descarrego, assim, né? E aí, lógico, tá tudo ligado, gente. Nosso corpo, lógico que o nosso intestino está ligado com o nosso cérebro, todo o nosso corpo está ligado com o nosso cérebro. Os axônios, a gente tem um axônio que vem daqui até aqui embaixo. Então, o nosso corpo inteirinho, meu dedinho só está mexendo porque está ligado com o meu cérebro. Se eu cortar essa ligação daqui para cá, ele não mexe mais. O meu corpo inteiro está ligado com o meu cérebro, né? E o intestino também. Então, as questões emocionais, as descargas sensoriais, elas vão mexer com o seu intestino a depender da sua genética, né? E de como o seu organismo aceita essa descarga que vem de adrenalina, porque a gente tem um monte de ina, né? A gente tem a citocina, a serotonina, a dopamina, a adrenalina, na adrenalina tem uma série de inas aí que elas vão se conversar, depender de como você recebe determinadas notícias. Um susto, uma alegria muito grande. Tem gente que vai sentir sintomas de ir ao banheiro se ela receber uma notícia muito boa, assim como se ela receber uma notícia muito ruim, né? Ou se ela leva um susto. Tem gente que leva um susto e ela tem o sintoma de diarreia. Você entendeu? E tem gente que não tem de jeito nenhum. Eu sou aquela pessoa que nada mexe com o intestino. Zero. Você pode ganhar notícia boa, ruim, de morte, que eu ganhei na Mega Sena. A minha reação vai ser sempre a mesma. E geralmente muito uma hiporreação. Eu sou muito hiporreativa. Eu nesse caso também, eu sou tipo avestruz. Posso comer o que for de qualquer lugar, pode estar estragado, fora da validade. Vai todo mundo passar mal, menos eu. Você... Então, aqui vai digerir, aqui, ó, as enzimas aqui, ó, elas dão conta e show, vai que vai. Vamos fazer uma recapitulada só, ó. O ser humano não inflama. A gente tem inflamações em lugares tópicos, assim, porque aconteceu alguma coisa, algum agente externo ou interno aconteceu para que a gente tenha inflamação em determinados lugares. A gente não está inflamado. Você não consegue controlar de aumentar a sua imunidade. Se você tiver com algum problema, você tem que fazer um tratamento em relação a isso. Mas para quem já está com a imunidade em dia, não existe prevenção ou aumento da imunidade. Seu shot. E o shot é só dinheiro jogar rolar, é só xixi caro. Xixi caro muda o seu DNA, a não ser que você vá para Chernobyl. Não se muda o DNA, tá bom? Nem deve se mudar o DNA. Eu zerei meu DNA porque eu fiz uma dieta, e aí depois que eu zerei meu DNA, eu fui lá e fiquei grávida. Não existe isso. Tirar leite, né, tirar toda a lactose, lactase, caseína, glúten para curar autismo. Não. E se o seu filho não apresenta nenhum sintoma gastrointestinal ruim, você não deve começar nenhuma dieta com ele se ele já tem seletividade alimentar, porque já tem estudos mostrando que a seletividade alimentar piora quando você começa com dietas, ainda mais dietas descabidas. Por causa do meu filho, que nasceu com autismo de nível 3, e tinha autismo bem mais severo quando era pequeno, tudo hoje em dia ele é de nível 2, tendo 25 anos, nunca teve, aliás, foram raros os dias que ele teve alguma diarreia na vida inteira dele. Inteira. E a seletividade alimentar dele era terrível. O Arthur também. O Arthur só teve diarreia quando ele de fato tava com uma virose. Ponto. Ponto. Coisas pontuais. Então, ele teve, de fato, uma infecção de alguma coisa. Se não, isso, vai que vai. Zerado. Não tem, com toda a seletividade dele. Então, funciona super bem. Então, não faz sentido querer falar em tirar coisas. E até porque os estudos hoje em dia, os mais recentes que tem, não sei se mais recentes, mas do que se tem, pasmem, o leite por si só não é inflamatório. Não é inflamatório, os estudos mostram, mas vai ter gente que vai falar assim, inflama sim. E isso me deixa muito pé da vida, porque assim, a pessoa tem a coragem. Porque é coragem, né, mano? É coragem. Porque quando você diz assim, inflama sim, você teria que vir com um estudo seu comprovando. Assim, olha, ou então, assim, estudos de respeito em revistas indexadas, revisada por pares, né? Tudo bonitinho. Ela fala assim, olha, deixa eu te mostrar então. E aí, quando eu olhava, eu falava, eu passei por isso agora. Escrevendo esse artigo, alguns artigos diziam isso sobre antibiótico na gestação, outros artigos diziam aquilo. Então, é super... Aí, o que eu tive que fazer? Não vou ficar contando aqui. Um monte de processo. E fui no meu estudo com o meu N para poder ver qual era o resultado. E eu tive um resultado. Então, se eu tinha 2 lados, é claro que esse resultado foi para um outro lado, né? Foi para um lado, ele não inventou um terceiro lado. Então,
quando as pessoas elas vêm, elas falam assim, você chega, o que você faz? Eu sou neurocientista. Nossa, que legal, né? Como que estudo cérebro, tudo mais, tal, né? E me fala aí, mas por que tem enxaqueca? Então, enxaqueca geralmente, né? A gente ainda tá... Mentira, não é? É porque você come chocolate. Aí eu falo, o que você faz? Eu sou engenheira. Você tá discutindo comigo que sou neurocientista. Né? O que você faz? Sou advogada, sou manicure, sou cabeleireira. Então, assim, qualquer um quer discutir com cientista. Qualquer um. E é muita coragem, porque eu não discuto com uma engenheira se ela fez ou não fez, que delta B ao quadrado igual menos 4AC, para ver se esse prédio vai cair ou não vai, como é que ela fez as sapatas disso daqui tudo. Não vou discutir, eu vou falar, não, pode pegar areia da praia, boba, tudo é areia. Ela quer, põe areia da praia, não tem problema. Eu não vou discutir isso com a engenheira. Se a engenheira falar assim, Anitta, o que você faz mesmo? Eu falo, sou neurocientista, então areia da praia não pode, querida. Fala bobeira, não. Eu falo, gente, mentira, tudo é areia. Ela vai explicar, olha, mas a composição da areia da praia é assim, a composição de uma areia para construção é assado. A gente vai derrubar esse prédio na cabeça das pessoas. Não pode, tá bom? Não repete mais isso. Eu falo, sério? Eu, Anitta, eu vou correr em casa e vou pesquisar areia de praia, areia de construção. Eu quero saber o que ela me falou. As outras pessoas, elas já viram. Mentira sua. E não importa o que você fale. Não. Porque, de novo, seita. Conceito não se discute, eles já têm aquela afirmação. Então, leite é inflamatório e acabou. Então, tá, mas não, gente, leite não inflama. Se você não tiver uma questão com leite, não inflama. E a grande maioria das pessoas não tem questão com leite. Tá? Mas eu tirei o leite do meu filho, ele respira melhor. Que bom que você achou uma coisa alergênica, né, que estava fazendo mal para ele. Parabéns para você, para o médico. Isso, a gente fica feliz. Legal, tô feliz. Não tem nem queria que ele ficasse... mas eu respiro melhor hoje. Eu não, então... Sigo uma bezerra e vou até o fim da vida, amém, bezerrando, entendeu? Sem muco. Mas é porque diminui o muco. Qual? Eu não tinha nenhum antes. Também não. Sigo plena... Deste jeito, na minha casa, o consumo de leite é absurdo e estamos todos plenos. Agora, quem tem problema tem que tirar. Vai aumentar muco, vai aumentar crise de asma, vai aumentar diarreia. A pessoa tem alergia. Gente. Né? Tem gente que tem alergia a morango. Eu tenho uma amiga que eu morro de dó. Ela, e a família dela tem uma questão genética lá, que quando eles vão ficando mais velhos, na adolescência, eles vão desenvolvendo umas alergias. Ela tem alergia a alho. Alho. No Brasil, a gente usa alho até no brigadeiro. O bolo de aniversário vai alho. A gente faz alho em tudo quanto é lugar. Ela tem alergia a alho. Ela tem alergia à cebola roxa. A outra cebola não, né? Ela tem alergia a todas as pimentas. E não é assim não, qualquer pimentinha que você coloca, a língua dela faz um monte de coisinha de sangue, assim. Pinica tudo, sabe? O alho, aqui nela abre, assim, coisas. Ela tem alergia à lactose. A alergia dela à lactose é daquela de mandar ela para o hospital. Dela tem infecção intestinal. E sim, então a alimentação dela é super restrita, coitada. Porque ela tem alergia. Sim. Ela não é que ela é inflamada. Sim. Aquelas questões causam inflamação em determinados pontos dela, porque ela consumiu algo que o organismo dela não aceita. Mas ela é ela e eu sou eu. Isso. O meu organismo não tem o mesmo problema que ela. Eu como 5 quilos de alho em uma caneca de arroz e não vai me acontecer nada. Eu também, graças a Deus. Entendeu? Você pode ser pobre e ter nascido com alergia a ovo. Foda. Puxa! Foda. Você receba meu abraço de condolências. Não. Pobre ter alergia a camarão, não. Falta alergia a caviar. Champanhe, tipo, na ovo. Triste, é triste. Mas, no geral, de novo, leite não inflama. Repete comigo, leite, no geral, não inflama. E aí, a gente falando, então, sobre essas questões gastrointestinais, né? E causas. E isso de ter uma incidência maior, né? E aí, quais são essas possíveis causas? Seguinte. O que nosso estudo mostrou? Porque a gente foi, inclusive, procurar até causa. E a gente vai continuar procurando, tá? Porque a ciência, a mágica da ciência, né? A mágica da pseudociência é misturar o que não existe com o que existe. A mágica da ciência é procurar já em cima do que existe, o que mais existiria, o que a gente ainda não conseguiu ver. Então, vamos falar um pouco disso. O nosso estudo, em primeiro lugar, não conseguiu encontrar causa. Não conseguiu encontrar causa, mas conseguiu encontrar uma correlação, assim como a gente tem, por exemplo, com epilepsia. Tá. Epilepsia, a gente tem entre 30% e 40% das pessoas autistas, elas também apresentam epilepsia.
também níveis diferentes, desde aquela epilepsia de ausência. Toda epilepsia é ruim, tá, pessoal? Não tem mais aquela epilepsia refratária, né? Que você tem 70 crises num dia, 120 crises num dia e tudo mais. A gente tem de 30% a 40% de autistas que vão apresentar esquizofrenia. A gente tem de cerca de 40% de pessoas autistas que vão apresentar algum nível de deficiência intelectual, né? Então, e a gente consegue ver isso daí também nos problemas gastrointestinais. Entre 40% e 50% de pessoas vão apresentar problemas gastrointestinais. É como se fosse mais uma comorbidade e não uma questão de causa, né? Então, para deixar essa questão um pouco mais clara. A gente ainda está procurando, vamos ver o que acontece mesmo, mas no momento é essa a resposta que a gente tem. O intestino não é a causa, mas ele está diretamente correlacionado, está diretamente relacionado com o tipo de autismo que você tem. Então, a nossa sugestão do nosso paper, que a gente inclusive já aplicou agora para isso, a gente consegue uma bolsa para poder fazer as pesquisas. A nossa sugestão é que esteja ligado muito mais com o perfil genético da pessoa. Então, aquela genética que te causa autismo e epilepsia, autismo e esquizofrenia, autismo e problemas gastrointestinais. É essa a sugestão do nosso estudo. Ela está ligada também com a sua genética. Então, a sua genética que está te causando esse tipo de autismo que você tem, que são vários subtipos, e a sua genética que está te causando esse tipo de problema gastrointestinal que você tem. Essa é a nossa sugestão. Isso é muito importante, gente, de fazer essa diferenciação. Vocês estão entendendo sobre essa diferença? Isso é muito, muito importante, da questão de causa, de não ter essa causa. E porque não se deve fazer o tipo de informação, de afirmação de que o autismo causa problemas gastrointestinais e fazer essa relação de que todos terão, né? A Anitta já no começo da conversa passou aqui para vocês as porcentagens, então a gente tem uma incidência maior, mas isso não é uma generalização para todos. Então, da importância de se observar quando ela acontece, se acontece e se acontece o porquê. Então, você está tendo aquela questão gastrointestinal e as causas dela, que por hora a gente deu 2 exemplos aqui do meu filho que não tinha nada com nada, nem sintoma nenhum, e o povo tuchou uma dieta restritiva nele, e o meu marido que ele tem questões gastrointestinais, mas a causa do meu marido ela é de sobrecarga sensorial e emocional, não está ligada à dieta dele, por exemplo. Então, tudo isso é muito importante, porque o pessoal quer generalizar de uma forma muito irresponsável. Sim, já pegaram, inclusive na internet, assim que a gente lançou o estudo, falaram assim, tá vendo? É isso aí, o intestino é a resposta de tudo. Por isso que meu filho não toma mais glúten, nem caseína, não come mais glúten, nem toma caseína. As pessoas não leram, nem leu, né? Não, imagina. E já começaram a colocar. Outro ponto aqui é assim, ó. A gente tem uma questão, por exemplo, e o nosso estudo, gente, o nosso estudo é muito legal. Ele tem, por exemplo, nós temos estudos hoje mostrando que uma criança que nasce de parto vaginal, parto normal, e uma criança que nasce de parto cesárea. A criança que nasce de parto vaginal, quando ela passa no parto vaginal, ela passa pela microbiota vaginal da mãe, o que ajuda com que ela vai desenvolver a microbiota dela geral. Porque a gente tem microbiota pulmonar, oral, né, intestinal, a gente tem um monte de... A gente tem um microbioma, nós somos, né? Um microbioma. Então, vamos falar da microbiota intestinal só aqui. Na microbiota intestinal, o que foi se visto? As crianças que nasciam de parto normal, elas tinham... Aí tem até o gráfico mostrando. Então, você vê o gráfico de como que é a microbiota delas. As crianças que nasceram de parto cesárea, elas mostravam outro gráfico. Então, eram desenhos diferentes. Eram desenhos assim, você olhava, você vê claramente no gráfico a diferença. Esses daqui nasceram de parto normal, esses nasceram de parto cesárea. Outra microbiota intestinal. Porém, as crianças que nasceram de parto cesárea e foram amamentadas por pelo menos 3 meses, leite materno no peito, ali bonitinho, elas mudaram a microbiota delas, fica muito próxima das que nasceram vaginal. Isso é muito importante para o nosso estudo. Então, o que a gente viu? Então, tá bom. Então, vamos pegar o nosso grupo aqui de 2.300 e poucas pessoas autistas que a gente tem e os nossos 400 e pouco que são pessoas do grupo controle e vamos olhar isso. O que nós vimos? As pessoas que nasceram de parto normal e que nasceram de parto cesárea, no autismo, as que nasceram de parto cesárea e que foram amamentadas por pelo menos 3 meses,
elas continuam mostrando problemas gastrointestinais para a vida inteira. Elas não mudam, ou seja, o perfil é mais genético, porque nem o leite materno foi capaz de dar conta. Outro ponto. Mas o meu filho é muito seletivo alimentar, então ele só come essas bolachinhas o dia inteiro. Ele só vai comer coisa doce o dia inteirinho. Aí você pensa, é claro que ele vai ter problema gastrointestinal. Magicamente, que é um dos casos do Nicolas, né, do meu filho, e outras crianças, elas podem comer a porcaria que for o dia inteiro, elas continuam com problema, com funcionamento gastrointestinal maravilhoso, no caso do meu filho, como elas podem comer saudável, bonitinho, certinho, e continuar apresentando problemas gastrointestinais. A gente viu que, independente de problemas alimentares, as pessoas do grupo controle que foram amamentadas e que melhoraram a dieta delas, por exemplo, os problemas gastrointestinais eles diminuem com o tempo. As pessoas autistas, os problemas gastrointestinais eles continuam com o tempo, independente de terem mudado a alimentação ou não. As pessoas que nasceram de termo ou pré-termo, que nasceram de 9 meses ou antes dos 9 meses, 6 meses, 7 meses, 5 meses, prematuro e tal, elas também mostravam uma microbiota diferente. Quando elas foram amamentadas, o grupo controle, essa microbiota delas, os problemas gastrointestinais, melhora. Os autistas, eles continuam mostrando problemas gastrointestinais. Então, assim, não interessa o que acontecia com a pessoa autista durante a vida, os problemas gastrointestinais, eles continuam, mesmo tendo sido amamentados, que é um proxy, é uma questão aí muito importante de regulação da microbiota da criança, o leite materno, tanto o parto vaginal quanto o leite materno. Ficou claro? Sim. Então, os problemas gastrointestinais das pessoas autistas, e a gente também fez por idade, tá? A gente separou de 0 a 2 anos, de 2 a 4 anos, de 4 a 6, 6 a... A gente fez por idade. Todos os grupos se mantiveram essa constância de você nasceu com problemas gastrointestinais e é autista, você vai continuar com esses problemas gastrointestinais a vida inteira, praticamente. Você nasceu sem problemas, você nasceu com problemas gastrointestinais e você é do grupo controle, de acordo com as mudanças, amamentou, comeu bem, não sei o quê, você vai diminuir os problemas gastrointestinais. Por isso que a gente sugere que está mais ligado com o perfil genético. Aí você pode também colocar aqui nos comentários. Não, nada a ver, porque o meu filho é autista, tinha uma seletividade alimentar muito grande, ele tinha problemas gastrointestinais. Eu mudei a alimentação dele e hoje ele não tem mais problemas gastrointestinais. Legal, esse é um outro caso. É o caso de que o intestino dele só estava ruim por causa da alimentação mesmo, que vai acontecer com outras pessoas, entendeu? Não estava ligado ao perfil genético dele, e sim ao perfil comportamental dele mesmo, daquela alimentação ruim. Melhorou a alimentação, melhorou o funcionamento gastrointestinal dele, que não é o caso do Nicolas. O Nicolas ele pode comer pedra ou só doce, que ele vai continuar indo ao banheiro regularmente. Sem constipação, igual a sua filha. Igual. Nada mexe o intestino deles. Tá sempre muito bom. E também a imunidade. Imunidade também sempre muito boa. O Nicolas teve imunidade muito ruim, não sei do Arthur. Não, Arthur não. O Nicolas teve imunidade muito ruim. Hoje em dia, uma beleza. Mas quando era pequeno, ele ficava doente. Mas outra coisa, tá? Então, veja bem, também tá ligado ao perfil genético dele. Por quê? Porque ele mamou no peito até os 10 meses quase, 9 meses e meio. Ele mamou no peito. Ele começou a ficar doente com 2 meses. Então, ele ficava doente com constância. Mesma coisa eu. Eu fiquei internada a primeira vez com 3 meses de vida. Eu fiquei internada várias vezes. Internada de ficar no hospital com pneumonia, né? Eu tive pneumonia até 2017, né? Estou sempre me cuidando para não ter outra. Sempre fiquei muito doente. Eu tive amidalite até os 26 anos. Eu tinha que tomar benzetacil com frequência, outros antibióticos com frequência, porque eu tinha muita amidalite, né? E aí depois a minha imunidade ela foi melhorando. Hábitos diferentes também, então. Não dei shot de imunidade, não tomei nada de imunidade. Perfil genético e você, né, o seu organismo vai... Então eu fui melhorando. Nicolas a mesma coisa, ficava muito doente, melhorou bastante. Então hoje em dia dificilmente ele tem uma gripe, dificilmente ele tem infecção de garganta. O Nicolas está com 25 anos, faz tempo que eu não vejo. O Nicolas não toma antibiótico já tem alguns anos. Mas quando era pequeno, teve uma época que era antibiótico manhã, tarde e noite, daqui 15 dias de novo, daqui 15 dias de novo, mudou para um antibiótico muito mais forte, né? Vai depender da pessoa. Então, eu vejo que assim, que nem... eu sempre me alimentei bem mal. E continuo nessa. Mas eu tenho uma imunidade boa. Não sou de ficar doente. Eu tenho enxaqueca crônica. Eu também. Mas eu não... Doente, é difícil eu ficar. E o Arthur também, considerando até que assim, que a alimentação dele não era o que justificava ele ter uma imunidade boa. Porque tinha épocas até que eu conseguia fazer alguma suplementação, tinha épocas que nenhuma.
E então não. Basicamente era uma dieta pobre, nutricionalmente falando, por bastante tempo, sabe? E show de bola, ele lá fortão, crescendo e no banheiro. Enquanto vários amiguinhos dele viviam faltando da escola, porque pegou isso, pegou aquilo, o Arthur firme e forte. Então, eu tenho certeza que tem a ver com perfil genético. Perfil genético. Não é nada que eu faça de fora, entendeu? E tem até uma grande amiga minha de infância, que é autista. A Gabi, ela se alimenta bem, natureba. Tipo, mas pensa a pessoa que vive doente. Ela vive doente. Ela tá sempre doente. Desde sempre. E eu, a das porcaria, que tomava friagem, tenho distúrbio de sono, não durmo. Minha qualidade de vida é, tipo, nula. Então, é um perfil genético. Não tem outra explicação pra isso. Porque não é nada que eu faço. Pelo contrário, eu só me boicoto nisso, né? Então, isso pra mim também foi ficando muito claro. Porque no começo me colocavam muita pressão disso. Do tipo, Adriela, essa dieta pobre do moleque, vai ficar doente, vai isso, vai aquilo, não vai desenvolver, não vai... Não. Ai, graças a Deus, desenvolveu, não ficou doente, foi pro banheiro, foi tudo ótimo. Tá tudo ali, show, no caso dele, né? Então, é importante as pessoas entenderem isso que você disse do que vocês identificaram, que o perfil genético, ele que vai ser o primordial nisso. É óbvio, gente, que a gente conseguir ter uma qualidade de vida, sono legal, atividade física, uma alimentação bacana, equilibrada, isso não é novidade para ninguém, que isso a ciência está aí falando reiteradamente faz anos e continua dizendo que isso faz bem como um todo, mas não é isso que nesses casos que de repente vai ser a virada de chave. Exato. Então, assim, a gente sempre diz, exercício é a melhor coisa para o cérebro. Eu sou neurocientista, tenho visto isso cada vez mais em estudos e tudo mais. A gente está fazendo trabalho em umas cidades, quando a gente fala para as mães, olha, coloca tal, você precisa ver, melhora demais a criança em vários aspectos, mexe com o cognitivo mesmo. Exercício ele tem o potencial de mexer com o cérebro morfologicamente, assim, né? Tanto questão celular, molecular, né? Morfologia, tudo. O exercício é maravilhoso para o cérebro. E eu sou sedentária, eu só gosto de estudar. Então, assim, só que agora eu já entrei na menopausa praticamente, então eu preciso fazer exercício porque eu tô começando a perder muita massa muscular, né? Por mais que eu tenha nascido com outras habilidades, vai tendo uma perda cognitiva, eu já passei dos 50 anos, já tô chegando nos 60, então eu tenho que tomar cuidado. Então agora eu começo a fazer exercício dentro da minha casa, porque eu não suporto academia, não suporto tudo mais e tal, mas eu tenho que dar um jeito, porque eu sei a verdade, eu sei qual é o caminho, né? Então, o caminho, a verdade e a vida, eu tô sabendo onde fica, eu preciso beber dessa água um pouquinho. Estou fazendo exercício dentro de casa, e isso já tem me ajudado a algumas coisas. O essencial, o melhor mesmo, é fazer caminhada, quem gosta de puxar ferro, vai lá para academia, quem gosta de crossfit vai fazer crossfit, quem gosta de natação. Eu tenho problema com gente, não quero ir em lugar nenhum, né? Mas no fato de eu não querer ir em lugar nenhum, eu não posso não me mexer mais, né? Porque eu comecei a desenvolver sérios problemas físicos e mentais, principalmente depois da pandemia. Porque aí dentro da pandemia eu falei, nossa, eu tô no céu, não preciso sair, não preciso mais, gente, era filha. Eu me lasquei, porque eu comecei a escrever um livro atrás do outro, estudar muito mais, me envolver muito mais em artigos, em tudo mais e tal. Eu me lasquei, não vai nem contar que a relação de como eu me lasquei em relação a isso. Porque eu estava no céu e fui pro inferno, porque eu não fiz o básico, que foi exercício físico. Eu me alimento muito bem, eu evito bobeiras e tudo mais e tal, mas eu cresci numa família pobre, eu não me alimentava bem. Quando a gente se alimentava, era com coisa ruim, era com o que tinha, né? E mesmo assim, meu cognitivo estava ali preservado, que é genético, entendeu? Já tenho gente na minha família que tem muita dificuldade de aprendizado, é genético. A gente tem hoje em dia minha mãe tem um monte de neto, que ela tem neto que está ali no limítrofe, que ela tem neto superdotado, porque é genética. E a gente vem tudo da mesma raiz ali, da mesma planta, né? Então, o perfil genético, ele pede, independente do perfil genético, ele vai pedir uma boa alimentação, exercícios físicos, né, que te façam bem e uma boa qualidade do sono. Tentem essas 3 coisas e não caiam em armadilhas da internet. Exato. Se você estiver lascado nas 3, tenta passos pequenos, vai tentar do 8 ou 80, entendeu? Mas mira em um.
Pra mim, exercício físico é o mais fácil, assim, porque eu gosto. Ai, eu odeio, menina. Adoro. Só que esse ano eu não consegui, Uhum, pela sobrecarga de ficar sozinha, assim, com o Arthur. uhum, Então, ou eu estou viajando, uhum, então, fora, Uhum. gravando, aí sem chance alguma. E aí, quando eu volto, aquela compensação de que eu fiquei fora. E aí, só zona mesmo, pra dar conta de tudo. Mas eu sou uma pessoa ativa no geral, mas... E isso foi um dos grandes declínios da minha saúde mental também esse ano. tem gente que precisa de exercício físico para manter a saúde mental. Tem Se eu gente assim, não- família também. Se eu não tivesse, eu nunca mantive a constância das coisas. Porque eu me desmotivo fácil. Como diz o pessoal da minha família, tira a maior sarro de mim e fala que só tá faltando a canoagem. Porque, tipo, cada hora eu faço um negócio, entendeu? Então eu vou pro tênis, eu vou pro beach tênis, daí eu vou pro... Eu tentei um pouco de crossfit, não rolou. Não deu. Mas enfim, cada hora eu tô num negócio, mas ainda que eu vá de 3 em 3 meses, é o máximo da minha duração em alguma modalidade, mas eu tô sempre me mexendo, eu gosto. Uhum. Eu sou ligada no 220, tenho muita agitação motora e eu gosto de ser assim, eu não gosto que me desacelere. O que eu gosto é de conseguir fazer algum tipo de atividade para dar uma canalizada Sim. e me centrar um pouco. Mas eu amo ser Uhum. esse ratinho cocainado. Não uso cocaína. Às vezes também não é um rato, então. Isso, obrigado. Não faço uso de drogas ilícitas, né? As lícitas a gente tá se medicando. Mas esse ano, acho que grande, assim, eu tenho plena convicção que além das questões do peso da maternidade atípica, da sobrecarga e tal, se eu estivesse fazendo exercício, eu não tinha chegado no ponto que eu cheguei, que eu tô nos quimba. Assim, eu tô do fiapo. Eu não estaria assim. Uhum. Então, para mim, o exercício físico faz falta. Muita. Então, para promessa de 2025, né? Uhum. Não é nem de 2025, eu terminando essa leva de gravações aqui que eu tô em São Paulo, voltando para casa, já quero tentar me organizar, nem que seja para sair para caminhar com os cachorros de novo. Não caminhar, eu preciso de coisa de alta intensidade. Isso que você tá falando é tão importante, Mirella, porque é isso daí, a gente conhece o perfil. Eu, né, que nem eu falei, eu nasci com altas habilidades, então para mim aprender é muito fácil. Aí tem gente que fala assim na internet, ó, você quer realmente aprender tudo? Vem fazer crossfit comigo. Então, não sabe que assim, é claro que o crossfit vai fazer muito bem pro cérebro de quem, inclusive, gosta de crossfit. Senão eu vou começar a me matricular no crossfit. Nasci limítrofe, nasci com deficiência intelectual, eu tô achando que o crossfit vai me fazer ficar tão inteligente quanto uma outra. E não é verdade, né? Então vem fazer balé, vem fazer não sei o quê. Olha, você sabia que a meditação... Muita coisa faz bem pra gente. O problema do vendedor na internet é que ele pega aquele ponto para poder pegar trouxa. Né? Então, o seu perfil é esse. Tem um monte de gente que, assim, precisa de exercício físico porque a pessoa se desmotiva, ela entra em depressão, ela começa a ficar ela começa a ter crise de pânico, de ansiedade. Tem gente que, assim, começa a se sentir vazia. Tem gente que tem ideação, né? Eu não vou falar a palavra assim para não derrubar seu coisa, mas tem ideação de não querer mais, porque não entende. Aí vai lá, começa a fazer umas coisas, pronto, ela melhora. O perfil genético dela precisa que ela esteja sempre em movimento. E que ela faça aquilo para que as inas que eu falei lá no começo vão se autorregulando ali, vão despejando no corpo dela o que ela precisa. E pessoas como eu, não, né, que a parte intelectual que despeja toda essa... Se eu pudesse ficar dentro do meu quarto para a vida inteirinha, nunca mais sair de lá, não precisar tomar sol, não precisar falar com gente. Eu ia perguntar, você gosta de ficar no quarto com a janela fechada? Se eu pudesse ficar com a porta fechada, janela fechada, não precisava nem entrar. Luz, não. Não, então, luz precisa ter, mas muita luz me incomoda. A luz tem que estar mediana, né? E meu negócio é ler. Eu adoro ler. E depois que comecei a fazer de computador, meu primeiro computador foi em 1997. De lá para cá, eu tenho muitos livros e tenho o computador. Eu ainda gosto de ler livro assim, né? Eu tenho muito livro físico. Eu gosto também. Eu tô lendo hoje em dia até tô lendo e-book, mas eu não consigo. Eu tenho também. Não consigo pegar. Mas se eu pudesse viver para sempre fechada dentro do meu quarto, já porta e janela fechada, não ter que falar com mais ninguém no mundo, você ia ficar bem. Feliz da vida. Só lendo, escrevendo. Cara, nossa, isso pra mim é a morte lenta. Então pra mim não, eu preciso estar assim. Agora eu sei que eu preciso sair. Hoje pra vir pra cá,
Aí eu tenho que fazer todo o exercício mental. Foi muito amor por mim, né? Fala Muito amor sério. por você. Muito amor por Amor mim. por você e pela ciência. Porque assim, se não, eu ia falar, mira lá, vamos fazer online? Era legal. Eu entro numa sala, você entra em outra, né? Mas aí eu tive que pegar o Uber, né? Aí, se eu não tivesse que pegar o Uber, eu tinha que dirigir. Ou então eu tinha que pegar o ônibus. De qualquer forma, eu tenho que descer a escada da minha casa. Dificilmente eu desço a escada da minha casa até a cozinha. Pra você ter uma ideia. Ontem eu fui até a cozinha para poder cozinhar ali pro pessoal a gente fez o nosso amigo secreto na minha casa. E o Alexander, que é o meu arrimo, Ele não tava. ele não tava, ele foi trabalhar em Porto Alegre e ele não tava. Então, assim, isso para mim, de ter pessoas que eu gosto ali perto é uma coisa, mas aí os outros sacrifícios são outras coisas. E aí vir para cá hoje exige de mim Desafio grande. E outra coisa, eu preciso voltar para casa. Aí eu já começo a pensar, cara, eu vou ter que pedir Uber de novo, vou ter que esperar e se cancelar, porque hoje já cancelaram algumas vezes, inclusive, e aquilo foi me dando irritação. Eu cheguei aqui 10h01, e para mim é o fim, mesmo você tendo me dito que você ia chegar. Por quê? Porque eu marquei com você às 10. Então a minha obrigação era estar aqui às 15 para as 10, que eu tentei me programar. E por causa do cancelamento constante, não consegui, né? Então isso tudo para mim traz um desgaste que eu não grande. quero ter, mas eu entendo a necessidade, eu tenho responsabilidade. Né? Eu marquei com você, eu venho. Agora, o que isso te custa, né? É uma exigência, assim. Na faculdade, a minha professora, por exemplo, a minha orientadora, ela me deixa trabalhar de casa, porque primeiro eu atendo, com esse trabalho novo que eu tô fazendo, eu preciso atender muita gente na faculdade. A gente não tem uma sala só pra gente, né? Você trabalha com um grupo de pessoas. Como é que eu vou atender uma pessoa? Fala assim, me fala, você bebeu durante a gestação? Daí, Com todo mundo lá. Então, eu posso trabalhar de casa e também a minha orientadora, ela entende as dificuldades que eu tenho em viver em grupo. Então, ela super respeita isso e aí o meu trabalho eu consigo desenvolver de casa. Se eu não desenvolver em casa, fica complexo. Isso é bom, assim, quando você tem essa compreensão, né? Assim, eu em casa dou meus pulos para conseguir suprir essas minhas necessidades, porque o meu marido é desse tipo também, se ele puder ficar hibernado, ele não quer nem ver a luz do sol, ele pode ficar no quarto com blackout lá. Tá merda. Nossa, eu quero ter um troço, Deus mas eu já levanto abrindo tudo, eu já vou lá pra fora, a vida começou, quero ir lá pra rua com meus cachorros e tal. Mas eu, com o desgaste desse ano, sei lá, umas 3, 4 semanas atrás, menina, era 2, 3 horas da madrugada, e ainda não tinha dormido, porque eu tenho questão de sono, né? Eu comecei a sentir meu rosto meio paralisando e, tipo, como se estivesse enrijecendo, e comecei a sentir minhas mãos começarem a entortar. Falei, bom, legal. Ou tô tendo um derrame, um AVC, eu deitada assim. Falei, ou tô nervosa, não sei, vamos ver se passa. E fiquei ali esperando um pouco, eu tava sozinha com meu filho. Madrugada. Falei, como que eu vou pro hospital? E aí só que foi piorando. Peguei o celular pra tentar digitar os sintomas. Talvez será que eu tô numa morte iminente? E eu não conseguia digitar de tão duro que tava minha mão e tal. Aí eu liguei pro meu marido, que tava no cartório em outra cidade, e minha boca foi falando assim, sabe? Falei, volta, porque eu preciso ir pro hospital e tal, enfim. Aí eu fui de ambulância pro hospital, nananã. E aí eu falava assim, não, eu só quero saber assim. Aí passei por vários exames, tudo, né? E aí ela eu falei assim, eu só quero saber assim, tipo, você pode ser derrame ou AVC? Você fala pra mim que é estresse, eu vou ficar bem puta. Porque, sem paciência, hein? Tipo assim, eu fico assim, dá licença, né? Sem tempo, irmão, dá licença. Porque daí, eu já vou ficar a noite inteira aqui no hospital, vocês vão me dar um meio que sossego. O meu marido no outro dia cedo volta pro cartório, eu tenho um dia inteiro de compromisso com meu filho pra cumprir. E grog, tipo, nossa, eu fiquei tão nervosa. Aí a moça lá do hospital falando comigo, você tem que acelerar. Eu, tá bom, então, tipo, não vou morrer, né? Beleza. Tá dormente, se minha perna começar a dormir, falsear, tal, eu não tô morrendo, é só estresse. Então, show, beleza. Voltei pé da vida pra casa depois de várias horas no hospital. Eu não sou estressada. Cara, nossa, achei um desaforo. Falei, fim de ano, Mirella, uma hora dessa, sabe? Cheio de coisa pra fazer. Eu precisava comprar umas cartolinas pro Arthur pra fazer coisa. E de roupa, de negócio de apresentação. Um moleque com vários problemas, a questão do braço dele. Falei,
uma hora... Eu fiquei tão brava comigo, eu não aceito essas coisas. Eu tenho maior dificuldade de aceitar, tipo assim, problema psicológico. Estresse de rico, dá licença. Se fosse uma vez, se eu tava me perdoando, uma vez se um derrame, um negocinho assim, que daí, né, tudo bem, tô precisando de cuidado. Mas palhaça, esse circo todo aqui. E a médica falando comigo, os moços da ambulância falando comigo. Falei, ai, gente, tenha dó. Tenha dó, né? Dá licença. Mas, principalmente, eu tenho certeza, porque eu não tô tendo onde descarregar, né? Você precisa. Eu conheço gente assim, que se não faz, começa a ter crise de pânico feia. Gente, eu não tenho. Feia. A Não pessoa começa a ter tenho. crise de ansiedade feia. Tem que fazer. Então, e eu não tenho essas coisas. Tipo assim, é o que eu te falei, eu vou pra Nárnia. Ai, gente, eu vivo super em Nárnia. Os problemas estão acontecendo, eu fecho a porta, aí eu ponho o blackout. Tem nada comigo esse negócio aqui. Vamos viver Nárnia, Poliana, e se a gente segue, eu sou super feliz desse jeito. Não suporto que me tira de Nárnia, entendeu? Dá licença, alguém? Quem que foi que abriu a janelinha? Né, do tipo assim, enfim. Mas voltando pro nosso assunto. E aí, retomando isso, a questão de microbiota. Eu já ouvi falar muito de que autistas não produzem a quantidade de enzimas digestivas necessárias. Por exemplo, o Arthur mesmo já foi manipulado, já foi feito receitas de enzimas digestivas para que ele tomasse. Uhum. Qual é que é a disso? Essa daí é uma questão importante, porque assim, primeiro que a gente ainda nem tem todas as respostas. Como eu falei para você, a especialista do nosso paper nisso é a doutora Carla Tadei, que ela, aliás, ela é uma das maiores sumidades que eu conheço. A aula dela de microbiota é de você ficar assim, ó, você fica encantada. Será que ela daria para ela participar? Ela topa. Vamos chamar? Porque assim, ela é fantástica. Vamos chamar essa equipe toda do teu artigo. Sim, nossa, vai ficar se furando a bolha, você vai ficar maravilhoso, porque ela, a Patrícia, né, o Fernando, tudo. Nossa, isso é muito legal. Eu vou mandar uma mensagem para ela e ela é fantástica nisso. Então, inclusive, eu vou deixar até para ela falar com mais assumidade do que eu em relação a isso. Mas vamos lá para essa questão. Ó. Não, responde aqui, mas depois a gente vai para poder ver com ela bonitinho algumas coisas. Eu não vou dar determinadas enzimas para o meu filho quando eu não sei qual o perfil genético dele. Então, por exemplo, a gente tem alguns exames de microbiota que está sendo até oferecido agora na internet, né? Então, tem um que chama 16S, tem um que chama Shotgun. O 16S, ele vê um número lá, blá, 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 e o Shotgun vê muito mais. Então, vamos supor, o 16S vai ver 50 mil, uma coisa assim, linhagens lá do negócio. O Shotgun vai ver 5 milhões, até mais, inclusive, né, de não sei o que lá, blá, blá, blá. O problema é, quando você faz esses exames, você paga por eles, inclusive, você não tem uma resposta, você tem um dado. Então, você ter um dado é uma coisa, você ter uma resposta é outra totalmente diferente. Tipo exames genéticos. Exame genético, que, por exemplo, eu fiz até recentemente, mas meu filho, você faz algumas coisas, você tem dados, mas você tem resposta. Tem resultado, você tem dado, entende? Então, gastar dinheiro com isso hoje é gastar dinheiro com isso, porque você não tem resultados. Você tem resultado dos exames, você não tem resultado prático para você. E aí, o que isso me diz? A gente vê pessoas, por exemplo, que você faz uma análise de microbiota, bem ali feitinha e tal, a pessoa tem uma microbiota intestinal maravilhosa e um autismo severo. Então ele não me traz uma resposta. Ele tem todas as enzimas necessárias, porque a nossa microbiota, ela é muito sensível. Então se eu tomar uma bateria de antibióticos, eu, Anitta, quando eu era pequena, eu acho que eu falei até nesse podcast que eu tomei muito antibiótico quando eu era pequena, fiquei muito doente, acho que eu falei isso também, né? Tanto que eu tenho os dentes acabados, podres, meus dentes, um lixo, porque eu sou daquela época que o antibiótico fazia mal para os dentes também, né? Então, eu tomei antibiótico muito cedo, desde pequena. E eu tenho um funcionamento intestinal muito bom. Tá? Muito bom, tá? E nasci com altas habilidades e continuo com altas habilidades. Eu sempre fui muito inteligente. Agora que eu tô começando a ter perda cognitiva, eu ainda continuo muito inteligente, se for ver a média da população, mas para mim já tá incomodando. Tá? Eu com uma perda cognitiva por causa de algumas questões de saúde e tal. Mas assim, a minha microbiota, ela era para ela ser um lixo ainda maior. Porque o antibiótico ele tem esse poder de mexer com a sua microbiota. Ele mata algumas populações, porque são muitos micróbios envolvidos, né? Ele mata determinadas populações, e aí tem alguns lá que eles vão querer se aproveitar disso. Então, eles vão se populacionar um pouco mais, eles não são tão bons assim. Tem uns que conseguem se recuperar, ou seja, cada vez que você dá uma carga de antibiótico para o seu filho, você vai mexer com a microbiota dele, mas assim, ou você mexe com a microbiota dele e morre de infecção. Você entendeu? Então, não dá para você não dar o antibiótico se ele está com uma infecção muito séria.
Agora ele teve uma febre, é possível controlar de outra forma? O médico que vai te indicar. Pelo amor de Deus, não deixe de dar um antibiótico pro seu filho. Agora, Helena, não vamos dar antibiótico à toa. Sim. Então, dar essas enzimas por dar não quer dizer nada. Para algumas pessoas, ela tomar um Yakult por dia vai sim fazer bem. Para outras, não vai fazer nem cosquinha, é só dinheiro jogado fora. Para algumas pessoas, tomar um copo de suco de laranja por dia vai fazer muito bem. Para outras, não vai adiantar. De novo, perfil genético. E a gente não pode sair dando coisas para as crianças, essas receitas na internet que tem assim, porque sim, porque eu não fiz um shotgun e não fiz um genoma completo nessa pessoa e não tenho todo o fenótipo dela descrito e não tenho todo o genótipo dela descrito para poder dizer realmente esse tratamento aqui é melhor. E outra, hein? Ainda não tem como as pessoas elas estão descobrindo as coisas para que a gente possa ter essa especialidade dentro de uma parte da medicina ou de uma terapia alternativa e tal. Que a gente tem hoje em terapia alternativa, tem muita terapia alternativa que é realmente boa. Tem pessoa que fala, não, vamos ver aqui, ó, junto com essa nutricionista, esse tipo de dieta. Vamos ver com essa psicóloga aqui, ó, como você pode fazer isso. Vamos ver com esse educador físico, quais exercícios. Então, essas coisas, elas são realmente legais. Mas a gente tem pessoal de medicina integrativa, medicina alternativa. Medicina é medicina, tá? Vamos começar daí, existe uma medicina. Agora, quando você começa, eu sou médica integrativa, e o que você quer ver eu curar isso, se eu tratar, não sei o quê, isso é falácia. Ok? Então, tomar cuidado com essas coisas, de começar a dar coisas para as crianças, se você não conhece o genótipo e o fenótipo dela profundamente, que quase ninguém conhece ainda. Como eu falei, a gente já está carecendo de tecnologia para algumas respostas. O eixo intestino-cérebro, né, e o nervo vago. Outra coisa, estão vendendo coisinhas da internet. Você quer saber como estimular seu nervo vago? Tem isso, essa eu não vi. Você quer saber? Porque se você estimular o seu nervo vago, aí começa a falar tudo, e aí você vai na internet e você olha, nervo vago. Olha, realmente ela falou a verdade. De novo, a mágica da pseudociência é essa. É misturar uma informação que existe com coisas que não existem. Peraí, o que é o nervo vago? Eu perdi. Nervo vago é um dos nervos que a gente tem. A gente tem alguns pares de nervo, né? Nossa, cara. Que ele tá ligado às coisas. Então a gente tem gêmeos, não tem limite. E tem o vago. Esse nervo vago, ele tem uma ligação entre o cérebro e o intestino. Tá? Por isso que a gente não pode falar assim, olha, causa, a gente não sabe. Em nenhum momento eu falei assim, ó, não e ponto final, porque eu sou cientista. A gente continua investigando. Será que tem algum subtipo de autismo que realmente está sendo causado por alguns micróbios, algumas questões que estão ali na minha microbiota intestinal, que estão subindo pelo nervo vago? Será? Ninguém ainda pode dizer sim. Ninguém ainda pode dizer sim. Só que se ninguém pode dizer sim, a gente ainda também não pode dizer não, porque continua a investigação. Qual é essa relação? Como se dá essa relação? Como será que acontece? Porque a gente está estudando depressão profunda. A gente está estudando Parkinson. Tá ligado? Parkinson. A gente está estudando Parkinson. A gente está estudando a doença de Parkinson, por exemplo, ela está muito ligada com essa relação aí. Tem substância negra, questão dopaminérgica, blá, blá, mas ela também tem essa ligação do nervo vago, assim, será que existe uma ligação? Está sendo estudado. A gente não pode cravar, sim, porque ainda não tem tecnologia para entender como essa ligação é feita e se alguma coisa passa de um para o outro, parece que existe uma ligação. A gente ainda não consegue entender como é essa ligação, entende? Porque ainda não tem tecnologia suficiente. Esse é um ponto importante. A gente está chegando na tecnologia. Com o Shotgun agora, esse grant que nós pedimos agora, esse financiamento que a gente pediu de pesquisa, a gente vai ter uma resposta em janeiro, agora de 2025. Se esse financiamento sair para a gente vai fazer um estudo muito inovador nessa relação. Muito inovador. A gente está orando a Deus para ser nosso isso. Se não for nosso, a gente vai ter que, sei lá, passar a canequinha, pedir, pelo amor de Deus, financiem a gente aqui. E é muito caro, não é um estudo barato, né? Para a gente poder fazer algumas coisas que eu queria fazer hoje com um grupo de autistas e grupo controle, para eu poder estudar esses autistas, esse grupo controle, eu precisaria de hoje de R$1 milhão, por exemplo. Então, se tiver alguém aí... gente, vai que você ricão, tá assistindo a gente. Exatamente, se tiver um milionário que falar assim, gente, eu vou investir, investe, que de bom. É coisa que ninguém no mundo ainda está olhando. A gente tem ferramenta no Brasil para olhar. A gente tem o público brasileiro para olhar, que é muito importante, que os nossos estudos, os meus estudos, eu foco muito na população brasileira, né? Então, se tiver alguém milionário aí e falar assim, ó, tô podendo, me procura, porque a gente tem estudo para fazer
que a gente não consegue responder porque a gente não tem dinheiro suficiente. Porque a gente tem recursos no Brasil, mas muitos produtos são de fora do Brasil. A gente não tem aqui. Tá. A gente não tem aqui, entendeu? Mas o nosso laboratório da USP, o laboratório da doutora Patrícia Beltrão, que é o que eu fico, e da doutora Carla Tadei, e já chegou uma máquina nova agora na USP, inclusive lá na Micro também, na Química também tem. A gente tem umas coisas bem legais aqui que estão chegando, né, aqui no Brasil. E tem profissional muito bom aqui. Tem profissional bom que não está sendo usado, infelizmente. Porque não tem verba. Sim. Entendeu? E eu não estou falando de governo, pelo amor de Deus. Tá? Inclusive, agora a gente está tendo bastante, como eu posso dizer, verba para os estudos, começou a voltar para bolsas e tudo mais e tal. Então, eu não estou falando de governo. É que ainda não é o suficiente. Sim. A gente precisa de muito mais. Sem dúvida. Então, milionários. Gente, né? Você aí, ricão. Isso é verdade, quem sabe? Chega em alguém aí, né? Se você não tem um milionário assistindo, mas você conhece um milionário. Alguém que é verdade mesmo, que tá cheio de dinheiro e que quer fazer algo bom. Gente, investir na ciência é o que a gente mais precisa aqui no Brasil, né? E nesse tipo de estudos. Meu Deus, como a gente é carente Tem estudo de disso. câncer parado no Brasil que você não tem ideia. Tem estudo de problemas do coração, questões do coração, questões cardíacas no Brasil parado, que você não acredita. Alguns estudos do câncer, se eles tivessem ido para frente aqui, alguns tipos de câncer, a gente já não estaria sofrendo o que a gente está sofrendo. Bom, você viu que no Brasil a gente está tendo algumas coisas interessantes, inclusive para tratamento de câncer. Não sei se você viu recentemente aí umas terapias diferentes que foi inventada aqui no Brasil. A gente tem gente inteligente no Brasil. A gente vai muito pagar pau de estrangeiro. É que a gente não tem dinheiro e não tem investidor. Porque assim, ó, é que você tá falando de pagar pau do Brasil, você não acabou de ir para Harvard fazer curso? Porque lá eles têm investimento, então lá eles têm respostas que a gente ainda não tem aqui para algumas coisas. Exato, aqui fica tudo parado. E outra coisa, quando eu cheguei em Harvard esse ano, por exemplo, quando eu fiz o curso de autismo na vida adulta, eu fiz para poder ter certificado. Novidade, zero. Eu fui para de neuropsiquiatria. Eu vivo estudando questões e questões psiquiátricas, né? Então, o que veio para mim foram estudos mais legais. Agora, difícil, não foi nada difícil de fazer o curso. Foi facílimo para mim. Eu prestava atenção, que legal, tá. Porque é uma área que eu estudo sempre. E aqui no Brasil, a gente está, sim, muito bem. A gente não tem investimento na ciência. Por isso que a gente tem que propagar cada vez mais. Sim. Você acha que falta alguma coisa para concluir para o pessoal sobre esse assunto, Anitta, que a gente deixou de cobrir? Se você chegou até aqui, obrigada, né? Então, assim, quando eu falo que a gente não inflama mesmo, não é o ser humano que inflama, a gente tem inflamações devido a alguns agentes, algumas questões. Se você acha que seu filho melhorou o intestino e melhorou o comportamento, e ele sendo autista, é verdade, ele realmente melhorou o comportamento, mas é porque o intestino realmente incomoda. Então, não tá ligado, é uma correlação espúria, sabe? A gente fazer assim. Se você acha que essas questões aí de TikTok, Instagram, essas pessoas que vendem cursos mágicos na internet, que falam assim, ó, se você chegou até aqui, não sei o que lá, então, ó, eu vou te vender um produto agora, esse café que vai curar isso, aquilo, não cura nada, gente. Então, tem que tomar muito cuidado com esses profissionais, que não são profissionais, só engana trouxa. Não seja o trouxa dele, né? E torcer pela gente aí pra gente conseguir achar mais respostas. O meu artigo tá na internet, gratuito. É em inglês, porque a gente só publica em revistas para que o mundo inteiro tenha acesso. Eu deixei um videozinho lá no meu Instagram explicando um pouco. Vou colocar um outro videozinho explicando de uma forma mais simples ainda, né? Mas tá fixo? Não, eu vou fixar. Fixa, porque daí para o pessoal que veja fica mais fácil. Sim, vou fixar. E entender isso. Então, assim, a gente, no nosso estudo, nós vimos o perfil de pessoas autistas e de pessoas controle. Nós comparamos com tudo que a gente viu na literatura de se a amamentação melhora isso, aquilo. A gente viu que no grupo controle, realmente a amamentação foi importante, melhorou. No grupo autista nem mexeu. Então, e em questão de antibiótico também na gravidez, deu um outro resultado aí que eu não vou entrar nisso, mas deu um resultado até diferente aí do que a gente esperava em alguns aspectos, mostrando que o antibiótico durante a gestação parece que realmente ele implica numa microbiota ruim para a criança quando ela nasce. E nem a amamentação foi capaz de mexer também, mas aí no grupo autista ela conseguiu mexer. Foi a única coisa que a amamentação foi capaz de mexer, foi em relação ao antibiótico. Na gestação. Mas isso é outro assunto. Nos outros,
parece estar muito mais ligado mesmo com o perfil genético. Não caiam em armadilhas. Eu não estou vendendo nenhum produto, não vou deixar aqui um link para comprar nenhum produto. Eu não estou ganhando de você para vir aqui, eu não estou ganhando de ninguém para vir aqui. Eu não tenho interesse nenhum em mentir, não tenho nenhum interesse escuso, né, para poder. Então, estou só trazendo para vocês aqui ciência, né? Não é a verdade, é a ciência. Isso, exato. Muito, muito pelo contrário, a gente quer informar, né, trazer esclarecimento de novo, que aqui possa ser um canal seguro, né, em que você tem informações seguras, de base, do que a gente tem de estudos hoje. E a ciência está sempre ali mudando, porque diferente das seitas, que eles têm aquela verdade absoluta e irredutível, né, e que vão te falar porque é isso, é porque é, porque é, porque é. Não, a ciência está sempre cheia de porquês, né, cheia de porquês. Então, buscando cada vez mais, os estudos estão aí por conta disso, né. E se vocês conhecerem pessoas que tenham capacidade financeira e tenham condição de financiar um estudo desse calibre aqui que a Anitta está dizendo, gente, isso muda vidas, isso muda futuro, isso muda tanta coisa, isso muda tudo, só tudo, né? Só tudo. Então, compartilhem, repasse para o máximo de pessoas, para aqueles amigos, colegas que vocês têm que estão caindo nessa, né, da dieta do autismo e de vários outros mitos aí envolvida a parte nutricional, para que, enfim, se eles tiverem a fim de absorver, né, leva a informação. Daí o que farão com ela, aí já tá fora da nossa alçada, né? Anitta, obrigado mais uma vez por ter vindo, é sempre uma honra ter você aqui. E conversa com o pessoal, então, lá também. Sim. Pra gente ver de fazer, né? Eu volto em fevereiro pra cá, pra mais uma nova rodada. Daí a gente consegue ajustar, de repente, a participação deles aí. Então, acho que a gente tem que bater nessa tecla, porque o pessoal da pseudociência é bem barulhento. Isso. Chamei a professora para falar de neuroinflamação, que é outra coisa que as pessoas estão falando aí, não sabem o que estão falando. Não, e ela é a mina, do estudo dela e da doutora Fabielle, que era a orientanda dela na época, que fizeram o estudo dos astrócitos para achar a neuroinflamação. E ela também que saiu na Nature quando fez o artigo do Zika vírus ligado à microcefalia. Então, ela é a mina da neuroinflamação, da neuro no geral ali com o transtorno do desenvolvimento, e a doutora Carla Tadei, ela é a mina da microbiota. Então, assim, são pessoas dois incríveis. Sim, e que precisa justificar. Nossa senhora, meu Deus, precisa, porque a gente só vê caca por aí. Pessoal, muito obrigada para você que está aí. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Se puder e quiser se tornar membro, também será muito bem-vindo. Deixe seu like, até o próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau.